Orando com o Santo do dia, 17 de novembro, celebramos hoje Santa Isabel da Hungria. A vida de Santa Isabel foi breve, mas cheia de encanto. Isabel tinha apenas 24 anos quando morreu. Casou aos 14 anos de idade com o Duque da Turíngia. 4 anos depois da morte, já era declarada santa. Esta curta existência, tão apressada, foi, no entanto, repleta de acontecimentos e plenamente vivida. Isabel era filha do rei André da Hungria, onde nasceu em 1207. Seguindo os costumes dos tempos em que muitas vezes acordos políticos entre nações se consolidavam através de casamentos. O pai prometeu Isabel em casamento ao filho do duque de Turíngia, região no centro da Alemanha. A menina foi para a corte da Turíngia, onde foi educada até a idade exigida para as núpcias, 14 anos, quando contraiu oficialmente casamento com o duque Ludovico. Num país estrangeiro, perseguida pela aversão da sogra, ciumenta do carinho de seu esposo, a vida de Isabel não foi fácil. Na corte da Turíngia, mas ela, dedicada por completo à prática da caridade, encontrava-se num plano muito superior a estas misérias humanas. Isabel passou a história como rainha de extraordinária caridade. A lenda transformou em poesia sua carinhosa e generosa dedicação aos pobres, no confronto com a hostilidade doméstica, insuflada pela sogra. Acusada ante o esposo de excessiva prodigalidade, certo dia foi surpreendida por ele quando saía do palácio, levando alimentos para reparti-los aos pobres. "Que levas?" perguntou-lhe o esposo, já prevenido contra aquilo que achava ser um flagrante. Perguntou-lhe o esposo, portanto, a que respondeu: "Rosas", sem lembrar que era pleno inverno. E abrindo a sacola, apareceram efetivamente rosas. Noutra ocasião, voltando seu esposo de uma viagem, a sogra o preveniu: "Vê lá, Isabel levou para o teu quarto um leproso." Mas ao abrir a porta, o esposo encontrou sobre a sua cama Cristo crucificado, em quem se transformara o leproso que Isabel cuidava. 6 anos depois de casar, Isabel tornava-se viúva, pois seu marido, que partira para as cruzadas da Terra Santa, morria de peste em Otranto, na Itália, antes de embarcar para a Palestina. Durante a ausência do marido, por uma grande escassez de víveres que se deu na região, Isabel sustentou pelos cofres públicos, mesmo em oposição a algum magistrado, centenas de pobres que ela própria servia cada dia. Com a morte do marido, começou para Isabel uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimentos,
de virtudes e de heroísmo. Os parentes do marido expulsaram-na da corte, a pretexto de que ela esbanjava os bens da família, quando na realidade nada mais fazia do que ajudar os necessitados. Talvez nesta perseguição dos parentes do marido houvesse certa aversão contra a origem húngara da rainha Isabel. Com os 3 filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades, Isabel acabou refugiando-se num convento em Marburgo. Lá tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis, 1226. Com a indenização recebida pelos bens que lhe foram injustamente tirados, construiu um hospital para atender aos necessitados. Apesar da insistência do pai para que voltasse à corte da Hungria, Isabel preferiu palmilhar o caminho que a providência lhe traçara, cuidando com carinho de seus filhinhos órfãos e dedicando-se ao serviço dos pobres e dos doentes. Esgotada em suas forças pelo extenuante serviço aos doentes leprosos que servia diariamente com as próprias mãos, Isabel faleceu na jovem idade de 24 anos, no dia 16 de novembro de 1231. Os numerosos milagres que se verificaram sobre o túmulo de Santa Isabel fizeram apressar o processo de canonização que se deu em 1235. Seu culto tornou-se muito popular em toda a Europa. Muitas instituições de caridade adotaram o seu nome. Santa Isabel foi declarada padroeira da Ordem Terceira Franciscana. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Orando com o santo do dia, caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Também dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o próximo.